Expert Talks. Expert Talks. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Expert Talks, segunda temporada. Eu sou a Jeane e hoje a gente tem mais um bate-papo do mundo dos intercâmbios. E vocês estão acompanhando aí a segunda temporada, tem visto que tem sido temas incríveis. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, de acompanhar os nossos episódios. E hoje temos mais um tema super interessante, que é sobre os programas de férias. E a gente vai focar hoje mais nos programas voltados para o mundo dos esportes. E para isso, hoje, um dos nossos convidados, ele sempre está aqui mais no papel de entrevistador e hoje ele, como líder desses programas, né, ele vai estar aqui falando um pouquinho dessa experiência. Fih, seja bem-vindo! Fala, Gi, tudo bem? Tudo jóia? Jóia. Ó, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Dessa vez, desse lado de cada mesa, né? Tô até estranhando aqui, mas é um prazer, enfim. Hoje a gente vai falar sobre esses programas de férias, essa oportunidade, né, que essa juventude, que esses adolescentes têm de fazer esses programas lá fora. E a gente vai focar principalmente nesses programas voltados para esporte, né? E hoje eu vou trazer informações sobre um programa super especial que a gente tem aqui na Experimento, um programa que já se tornou o queridinho da Experimento, que é um programa de futebol, onde o programa acontece dentro do Manchester City. Sim, dentro do clube, do centro de treinamento do Manchester City, onde os meninos e as meninas utilizam todas as instalações, são treinadas pelo staff do Manchester City. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso, mas antes da gente começar a falar do programa do Manchester City, eu quero apresentar a nossa convidada hoje. É uma pessoa que conhece muito desses programas, uma pessoa que idealiza esses programas aqui no Experimento, ela pensa esses programas, ela traz essas tendências de programa aqui pra gente, que é a Cris Aleixo. Prazer ter você aqui na mesa com a gente para falar disso que acho que todos nós aqui somos apaixonados, né? Somos, Fih. Prazer, gente. Obrigada, Gê. Obrigada, bem-vinda. Fih. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar de um dos programas que eu mais amo no mundo do intercâmbio. Como o Fih falou, eu sou gerente de programas de férias, que são os programas que acontecem durante as férias dos adolescentes aqui no Brasil, nos meses de janeiro e julho. A gente tem, a grande maioria dos adolescentes que embarcam com a gente tem entre 13 e 17 anos, mas a gente tem programa para estudantezinhos piquititicos a partir dos 7 anos. Que legal! Os pequenininhos conseguem ter essa oportunidade, que legal. Pois é, não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, porque, na verdade, na América Latina, de uma maneira geral, né, os latinos guardam os filhos muito embaixo da asa, até 13, 14 anos, quando os pais começam a soltar. Mas a gente tem diversos tipos de programas aí. E, enfim, podem ser programas em grupo, programas individuais, programas de idiomas, programas com diversas outras áreas de exploração e tudo bem curtinho ali durante as férias escolares, sem nenhuma perda do ano acadêmico, vamos chamar assim. Não que intercâmbio seja perda em nenhum momento da vida, com certeza. Mas acontece durante as férias, num momento de vida que, puxa, e de repente, né, os pais estão trabalhando, não podem ficar com os filhos ali, então tem uma gama de oportunidades aí para fazer nas férias. Nossa, e eu acho que é muito legal, né, ter essa oportunidade de ter ter férias diferentes, né, talvez ali do comum, né? Você pode fazer uma viagem e agregar isso a alguns conhecimentos que você pode adquirir, algumas práticas como os esportes, como a gente falou. Que exemplos de cursos, né, que esse estudante que está fazendo o programa de férias, ele pode fazer? Que tipos de vivências ele pode ter nesse período de janeiro ou de julho? Bom, vamos lá, Gê. A gente tem, na verdade, a temporada de julho é uma temporada muito maior que a temporada de janeiro, tá? Justamente pelo fato das férias no Hemisfério Norte serem ao contrário das nossas, né? Lá no Hemisfério Norte é verão em julho, então a gama de programas em julho é muito maior que em janeiro. Falando rapidinho de janeiro aqui, porque o nosso foco vai ser julho, dá para estudar, enfim, idiomas, e normalmente os programas de janeiro acontecem em casa de família, tá? Quando a gente passa normalmente são programas de idiomas e que acontecem em casa de família. Legal. Quando a gente passa para a temporada de julho, daí é uma gama interminável de programas, tá? Eles podem fazer idiomas, e daí não só inglês. Quando a gente fala de idiomas, todo mundo pensa muito em inglês, mas não é só. A gente tem programa de espanhol, programa de alemão, programa de francês, que também está crescendo muito ao longo dos anos. E daí a gente tem
falando um pouquinho de tipo de acomodação, eles podem ficar em casa de família, como nos programas de janeiro, mas o grande diferencial da temporada de julho é que a gente oferece programas em universidades, em campos universitários ou em boarding schools, que já é uma experiência por si só, porque é uma estrutura completamente diferente daquilo que a gente tem aqui no Brasil, né? O estudante brasileiro chega lá e se depara com uma estrutura de campus universitário que ele fala, meu Deus, nem eu comparando com a melhor universidade brasileira, a gente tem esse nível de estrutura lá fora. E aí, então, falando um pouquinho, né, dessa gama de idiomas que eu falei, que dá para fazer vários, e aí, para quem já tem um pouquinho mais de inglês, pode fazer empreendedorismo, pode fazer liderança, pode fazer gastronomia, pode fazer jornalismo, medicina. Gente, que incrível. E aí, só relembrando, a faixa etária, normalmente, para esses programas... 13 a 17 De 13 anos. a 17. Isso. Então, aí, acho que principalmente para os pais, né, que estão aí, que querem trabalhar na formação acadêmica dos filhos, querem investir, em um mês o seu filho já pode ter essa oportunidade de ter essa vivência, né, com esses cursos que você comentou, se tiver com o idioma já um pouco... Exatamente. Legal. E o mais bacana, só completar uma coisinha, Fih, você falou em experiência aí, em vida acadêmica, para aqueles estudantes que pensam em fazer uma universidade no exterior, a gente tem em 3 semanas um programa preparatório para quem quer fazer a universidade. Então você vai saber sobre o processo de aplicação, as áreas que as universidades oferecem, enfim, universidades que são maiores, universidades que são menores, para um perfil de estudante que é um pouco mais introvertido. Então, assim, em 3 semanas dá para você, explorar o mundo. Que legal. Não, e é importante dizer que essa tendência vem aí de alguns anos, né? Porque eu trabalho com intercâmbio já há pelo menos 2 décadas. E lá atrás, quando a gente falava de programas de férias, né? A gente falava ali de programas voltados para o idioma. Acabou, era idioma com passeios, alguma coisa ali cultural e ponto. Hoje, com essas opções que a Cris acabou de falar para a gente, existem programas focados nas aptidões dos estudantes, né? Então, assim, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tende a colocar todos os estudantes na mesma cesta, né? O nosso sistema de ensino, vamos dizer assim. Sim, todo mundo estuda a mesma coisa. Mesma coisa, e sem olhar para a aptidão dele. Então, de repente, aquele estudante ele tem uma aptidão maior para esporte, tem outro que tem uma aptidão maior para artes, outro para acadêmico, mais acadêmico. Não importa, aqui todo mundo está na mesma cesta e vai estudar a mesma coisa. Esses programas de férias, agora com essa gama enorme, ela dá a opção do estudante ir para lá no período das suas férias e, de repente, ter um aperitivo da sua aptidão. Sim. Né? Então, de repente, falar, puxa, eu, por exemplo, eu pessoalmente, eu sempre gostei de esporte, não é à toa que eu tô aqui para falar hoje de um programa de esporte. Eu vou para lá nas minhas férias fazer um programa voltado para futebol, né? Dentro de um dos maiores clubes do mundo. Isso vai trazer um legado tão grande para mim, vai trazer uma experiência tão boa para mim, que quem sabe até eu vou pautar a minha vida depois nessa área. E nessa experiência que você teve. Porque tem pessoas que têm... ainda mais, talvez por ser adolescente, né? Às vezes já teve a vivência de ter aprendido idioma na escola, né? Mas aquele método tradicional e vai ter oportunidade, né? De aprender ainda mais e praticar o idioma fazendo uma coisa que gosta, né? Exato. E você sabe uma coisa interessante? A gente falando dessa questão de aptidão e essa questão de opções. Em 2022, eu levei um grupo de estudantes para o Manchester City, né? E um dos meninos que foi comigo, com 14 anos na época, ele foi por causa do futebol, um apaixonado por futebol, obviamente, mas ele não tinha a habilidade de jogar futebol. Então ele participou do programa e eu tenho contato com ele até hoje. Ele decidiu fazer jornalismo esportivo. Nossa, então, não necessariamente ele foi para um programa de futebol, para ser um jogador de futebol, mas ele margeou ali o futebol. Então, ele não vai ser um jogador, porque ele mesmo sabe, de repente percebeu que não tem talvez a habilidade necessária, mas ele agora optou para fazer jornalismo, né, voltado ao jornalismo de futebol, esportivo. Bacana. Então, hoje em dia a gente tem essa oportunidade. Eu digo assim, essa juventude tem essa oportunidade. Basta apenas saber procurar, né? Procurar, entender e fazer, ir para frente. E o que é bacana, né, Fih? As pessoas têm... Eu trabalho com intercâmbio também há quase 2 décadas, a gente praticamente começou junto. E
Eu lembro que nos meus primeiros anos trabalhando com intercâmbio, quando a gente tinha uma temporada bem bacana assim, de programa de férias, na época estava começando, a gente embarcava, sei lá, 100, 150 estudantes. Hoje a gente embarca 1.200 numa temporada de julho. Então, assim, é um salto enorme. E o bacana é que esses programas, mesmo curtinhos, o quanto eles complementam esse ensino tradicional, a grade tradicional do ensino médio. Currículo, né? Para a vida, né? Esse estudante já vai ter uma experiência para contar ali numa entrevista, numa oportunidade de emprego, que é essa vivência, que é curta, mas que é muito intensa. É, né? isso, porque as escolas te ensinam aquilo que a gente chama de hard skills, né? Você vai aprender matemática, português, ciência, geografia. E aí quando você viaja e você tem uma experiência como essa, você vai desenvolver maturidade, resiliência, espírito de equipe, quando você, né, vai treinar ali num time de futebol. Adaptabilidade. Humildade, respeito pelo próximo. São coisas que, assim, parecem pequenas, não me entendam mal, mas tem um valor tão grande nessa fase de formação do adolescente. Do caráter, né? Exato. Do caráter da pessoa. Base, e esse contato, né, com outras culturas. Até para entender um pouquinho aí, vocês acho que é importante comentar, que se for em grupo, né? Vai um grupo de brasileiros, mas chegando lá, eles não vão ficar só entre brasileiros. É isso? Eles têm contato com outros? Isso, Gê. É importantíssimo você colocar isso. Porque parece, né? E tem pais, às vezes, que ficam meio receosos. Não, mas eu quero que meu filho saia daqui justamente para ter uma experiência internacional. E é uma experiência puramente internacional. A gente só tem o grupo que a gente monta aqui de brasileiro, mas quando eles chegam lá, eles se integram nas aulas, nas atividades, nos passeios, a estudantes de toda a parte do planeta. Essa é a parte mais incrível do programa. E hoje em dia, cada vez mais, os adolescentes, eles estão vivendo numa bolha. Bolha. Principalmente aqui, na vida deles, aqui na vida real deles aqui, é uma bolha fechada, então ali eles não saem daquela bolha. Quando eles chegam lá, até por essa questão de encontrar pessoas do mundo todo, com culturas diferentes, com costumes totalmente diferentes, eles quebram essa bolha. Em alguns momentos é difícil? É difícil, né? Alguns até sofrem um pouco mais que os outros para quebrar essa bolha, mas você percebe ao longo do programa, e isso eu falo porque eu tenho liderado esses programas de férias. O menino e a menina que no primeiro dia do programa e no último dia do programa, eles são pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Assim, é visível isso. Até programas mais curtos, né? Até programas de 2 semanas. São programas de 15 dias, tiro curto, que a gente chama. A evolução, vamos dizer, nesse sentido, vamos falar da evolução, é muito grande. Você percebe nas atitudes, você percebe na maneira de falar, de agir, de se comunicar. Então, eu acho que isso é fundamental. Esse mix de nacionalidade, esse encontro, essa troca com nacionalidades e culturas e costumes é fundamental. Não, é incrível. E aí, Fih, uma outra pergunta que para os pais, né, que podem ficar preocupados, né, até pela idade, né, são adolescentes, e você acompanha, né, alguns desses grupos, né? Então, até para dar uma tranquilidade para os pais que estão assistindo, né, como que é esse suporte, né? Existe o líder que está ali, aonde que essa turma vai ficar acomodada durante esse programa, como que isso funciona para dar essa tranquilizada nos pais? Não, é muito importante porque, como a Cris disse, né, nós temos algumas opções de programa e uma das opções, né, são os programas em grupo, que a gente chama aqui no Experimento. Esses programas em grupo, todos eles saem com líderes da Experimento. A gente não chama nem de guia, né? Às vezes a pessoa fala, é guia. Não é guia. Não é guia. Porque guia é aquele que está simplesmente guiando as pessoas. Não, nós somos líderes, então nós estamos presentes em todos os momentos ali dos adolescentes. A gente acompanha os adolescentes em todos os passeios, nós somos ali os olhos dos pais ali, praticamente, do estudante. Além dos líderes da Experimento, que acompanham esses grupos desde a saída aqui do aeroporto, então a gente faz toda essa jornada aérea de conexão e de parada e de chegada e de saída, que às vezes é desconfortável para quem está viajando a primeira vez, ainda mais um adolescente de 13 anos, a gente acompanha. Existe também lá na localidade, né, nos programas, quando a gente chega, existe o staff das organizações, das escolas, né? E esse staff também dá todo o suporte. Na verdade, eles são os responsáveis por dar o suporte
suporte local. E eu falo que o líder brasileiro ele dá o suporte mais emocional. Ele é o que acolhe ali o estudante brasileiro quando ele precisa, quando ele tem algum problema, quando ele está necessitando de alguma coisa. Porque dá saudade de casa, sim, dá saudade da comida, dá saudade do clima, dá saudade dos amigos. Isso, mesmo com a internet hoje na nossa mão, eles podendo se comunicar a todo momento, on time com os pais, né? Muito diferente na minha época, que eu fiz o primeiro intercâmbio. Mesmo assim, eles têm essa ânsia de estar presente aqui, né? Então, o líder brasileiro, ele está, né, principalmente nessas horas, junto com os brasileiros, para essa adaptação ser um pouco mais fácil. Que legal, boa. E aí, esse ano, né, 2024, é um ano bem esportivo, podemos dizer, né? Temos Olimpíadas, agora está tendo Eurocopa, tem Copa América que vai ter, enfim, muitas coisas acontecendo. E aí eu queria falar um pouquinho, Cris, desse programa de férias mais voltado para esportes. Depois a gente vai falar até um mais voltado ali para o Manchester City, mas eu queria entender que esportes, né, que estão envolvidos e como que é mais ou menos aí a rotina de um aluno que participa de um programa desse. Boa, Gê. Na verdade, o esporte anda muito junto com o intercâmbio, né? As habilidades desenvolvidas são muito próximas, assim, porque você tem que ter responsabilidade, você tem que ter disciplina boa enfim, e de diversas outras habilidades. Então, eles meio que se complementam. E a gente tem uma gama enorme de programas que você vai para uma parte do programa, uma parte do seu dia você usa para aprimorar o idioma. Então, de repente, você estuda inglês na parte da manhã e aí, na parte da tarde, você pratica o esporte que você é apaixonado aqui no Brasil. Tem basquete, tem futebol, tem golfe, tem tênis, tem equitação. Gente, que incrível! Incrível, né? E daí, enfim... E a gente tem isso tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Tem vários países que têm essa possibilidade. Isso. E o mais bacana é que assim, você vê, sei lá, equitação é muito mais popular na Inglaterra, até porque tem lá os torneios de turf e tal, né? É uma coisa mais popular. E aí você pega basquete, normalmente nos Estados Unidos, onde estão as melhores escolas, os melhores clubes. Então também tem um viés ali pelo país, mas tem uma gama enorme aí. E eles sempre e tem uma rotina muito regradinha, né? Os meninos ficam em residência universitária, como a gente falou um pouquinho mais para trás, então tem todo um cuidado. Acorda, tem horário para tomar café da manhã, aí vai para a aula, aí depois tem o horário do almoço, aí ele vai praticar o esporte depois, volta a tomar banho, janta, tem atividade da noite, que é uma coisa mais tranquilinha, aí tem a rotina do dia seguinte. Então, eu acho que isso é também uma segurança para os pais, né? Porque você manda o seu filho para o outro lado do planeta, ok, mas tem toda a supervisão que o Fih falou, não só do líder como do staff da escola, ao longo de todo o dia. Então, ele tem um cronograma muito certinho para seguir. E claro, né, também não é só estudo, ele tem também passeios para os principais pontos turísticos da cidade onde ele está, às vezes algumas viagenzinhas para alguma região ali perto e tal. Então, é um dia bem completinho, é um programa bem completinho e, como você disse, esse ano especialmente, né, com os esportes em evidência aí. Vou até mencionar um grupo aqui, que é também um dos queridinhos da Experimenta. A gente tem na verdade são dois, um que vai para Londres e depois combina Paris, e outro que vai para Oxford e combina Paris também, e que foram os programas que mais lotaram super rápido, assim, porque todo mundo queria estar em Paris no ano das Olimpíadas, com certeza. Então, sabe, mesmo que indiretamente, o esporte está sempre permeando ali os programas de intercâmbio, está sempre fazendo parte. E esporte, eu acho que esporte e intercâmbio tem tudo a ver, né? Esporte e intercâmbio, como a Cris disse, muitas habilidades elas são igualmente desenvolvidas nesses dois vieses, né? Nesses dois pontos. E eu, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu fiz o high school. Eu fui para os Estados Unidos fazer um programa de high school, que é uma parte do meu colegial no high school. E assim, a primeira forma de eu me inserir na sociedade quando eu cheguei lá foi através do esporte. Porque eu, brasileiro, né? Isso há 20 e poucos anos atrás, eu chegando lá, os americanos, a primeira coisa que eles pensavam, bom, tá vindo um brasileiro, ele deve ser jogador de futebol. É isso, já é o estereótipo, né? Deve jogar futebol. E assim que eu pisei com o pé na escola, eu já estava inscrito
para minha surpresa, eu já estava inscrito no time de futebol da escola. Ainda nem perguntaram. Nem me perguntaram se eu queria ou não queria, se eu jogava ou não jogava. Eu já estava inscrito. E como eu sempre gostei de futebol, ainda gostei mais ainda, né? E entrei já, assim, na primeira semana eu já tinha o meu time, já estava junto com o time de futebol e já comecei a fazer meus primeiros amigos, já comecei a fazer... foi uma inserção na sociedade ali naquele momento. E a gente sabe que o esporte ele molda caráter, ele é um facilitador para a inserção na sociedade. E o intercâmbio também, se você for parar para pensar. O intercâmbio, ele molda caráter, principalmente nessa fase da vida, 13 a 17 anos. Ele é um facilitador de inserção na sociedade. Então, eu acho que tem tudo a ver. E ainda falando de um âmbito maior, né? Eu acho que muitas pessoas falam, puxa, eu quero ter uma bolsa numa universidade através de esporte, né? A gente ouve muito isso. Muitos brasileiros têm esse sonho, né? Não só brasileiros, mas pessoas do mundo todo. E há essa possibilidade. Eu sempre falo, né, para você, de repente, conseguir uma bolsa de estudo numa boa universidade, normalmente, assim, você tem 2 caminhos, assim, né? Você ser um ponto fora da curva, academicamente falando, ou você ser um ponto fora da curva, esportivamente falando, né? E os 2 são treináveis. Porque a gente fala assim, bom, se eu estudar pra caramba, estudar, eu vou conseguir. Sim, você vai conseguir. E o esporte também. Se eu treinar, eu vou conseguir. Não existe... dom. Eu não acredito nisso. Eu tenho o dom de jogar futebol. Não, isso já é comprovado. É treino. É foco, é disciplina. Dedicação. Então, assim, se o estudante tem aquilo, né? Eu digo estudante assim, o adolescente tem aquilo e leva, ele tem grande chance de lá na frente galgar uma universidade através do esporte. Não, perfeito. E aí, falando mais especificamente desse programa, que em breve você vai estar embarcando aí com um grupo de alunos, mas não é a primeira vez que você está liderando, né? Como que é esse programa do Manchester City, que é um time tão conhecido mundialmente ali, né? Pela sua qualidade, enfim. Então, como que é esse dia a dia? Assim, é treinar mesmo ali no CT do Manchester City ou é um credenciado? Como que funciona isso? É a vivência mesmo? Olha, Gia, eu vou te falar uma coisa. Quando nós começamos aqui no Experimento, né, Cris, com esse programa, com essa parceria em 2022, e foi uma parceria que surgiu, né, com o Manchester City, né, com uma outra organização que faz esse intermédio também, que chama BSC. E na época, em 2022, nós embarcamos 8 meninos. Né? Na verdade, deixa eu só fazer um parênteses. A gente lançou esse programa para embarcar em julho de 2020. Veio a pandemia. E foi a minha frustração, porque era a menina dos meus olhos em julho de 2020. Aí foi uma frustração danada, mas a gente, calma, vai chegar a hora, né? Vai chegar a hora. E chegou em 2022. E quando eu fiquei sabendo desse programa, eu falei, bom, eu quero ser o líder. Porque eu sou apaixonado por intercâmbio, né? Eu sou intercambista nato e eu sou um esportista nato. Eu joguei futebol, de salão na minha adolescência e tal. Então eu falei, eu gostaria de levar esse programa. E eu vou te dizer que foi, acho que a experiência para mim foi até mais impactante do que para os meninos. Porque realmente é um programa que ele acontece em Manchester, obviamente, né? Dentro do Manchester City. Então, quem chancela a parte esportiva desse programa é o Manchester City, é o clube Manchester City. Entendi. Então, não tem assim, é parceiro de fulano, parceiro de ciclano, não. Não é o próprio Manchester. É o próprio Manchester City. Então, assim, os meninos, eu falo os meninos, né, porque esse ano nós estamos muito felizes aqui no Experimento, que nós vamos embarcar 4 meninas no programa. Gente, isso é muito legal. Acho que vale ressaltar, né, que o esporte é para todos. Para todos. Então, assim, Exato. A gente está muito feliz mesmo com essa notícia de a gente ter meninas aí nesse programa. Exato. Então... E o programa, ele lá em Manchester, ele é quase meio a meio entre meninos e meninas. É que, infelizmente, em 2022, 2023, nós não tivemos a sorte de embarcar meninas. Mas esse ano nós estamos embarcando 4 meninas e o programa acontece assim dentro das instalações do Manchester City. Então eu até brinco com os meninos, né, assim, e eles ficam mais animados, né, mais eufóricos. Você vai treinar no mesmo campo que os jogadores profissionais treinam. Você vai usar o mesmo vestiário que os jogadores profissionais usam, a mesma academia, caso eles usem, todas as instalações. Tudo. A alimentação também é a mesma. E uma coisa importante, Gi, até para os perfis de meninos que já jogam futebol aqui no Brasil, né? Que já jogam em times profissionais ou semiprofissionais. Eles vão ser treinados
pelo staff, pelos coachings, né? Aqui a gente fala técnico lá, mas lá são os coaches. Eles são treinados pelos coaches do Manchester City. Gente, que incrível. Exato. A filosofia de treino a filosofia do próprio time. Exato, porque o que acontece? Esses treinadores, né? Vou colocar técnicos, vou usar o nosso português. Esses técnicos que treinam os meninos ali, eles são técnicos que estão galgando para treinar um time profissional. Entendi. Então eles treinam categorias de base, de times de médio porte e pequeno porte na Europa. Que legal. Então geralmente aquele técnico, ou aquela técnica que está ali, ele já treinou algum time ali da Inglaterra, da Espanha, da Itália, enfim, de algum país ali da Europa. Então, assim, o treino, ele como vocês disseram, ele é desmembrado da mesma forma que é pro time profissional. Obviamente com uma carga física menor, né? Porque por conta da idade. Eles são adolescentes, idade, né? E não todos ali são atletas, isso é muito importante dizer. Tá, que é isso que você está falando assim, nossa, técnicos aí que super gabaritados, e aí, nossa, mas será que é só para quem é uma super estrela do futebol? Perfeito, não, isso é muito importante. Porque chegando lá, eles fazem um nivelamento esportivo. Gente, que no primeiro incrível! dia. Então, assim, a gente faz, quando a gente vai fazer curso de idioma, a gente faz o nivelamento de idioma. Seria a mesma coisa? Exatamente. Ai, então, assim, aquele adolescente, aquela adolescente que fala, puxa, mas eu amo futebol, eu adoro futebol, mas eu não sei jogar, ou eu jogo de final de semana aqui na rua ou na quadra do meu prédio, não tem problema. Chegando lá, você vai ser nivelado ali, você vai cair no seu grupo de treino com pessoas do mesmo nível futebolístico, esportivo que você. Entendi. E a faixa etária também tem algum nivelamento de faixa? Excelente também? pergunta. Como esse nivelamento ele é meio que mundial, tá? A gente chama de sub-15, sub-17, sub-15 e sub-13, tá? Então, geralmente ali 16 e 17 treinam junto, 14 e 15 treinam junto, 12 e 13 treinam junto, tá? E a gente chama de sub. Isso é meio que mundial. Então, além do nivelamento esportivo, eles são nivelados por idades também. E o Manchester City, como a grande maioria dos clubes, eles são muito diligentes com isso. Para que todos tenham um aproveitamento igual. Porque não adianta eu ir para lá com um nível de futebol inferior e ficar num grupo de treino onde o pessoal joga melhor que eu e treina melhor que eu. Eu não vou ter o aproveitamento que eu gostaria de ter. Então, eles são muito diligentes com isso lá. E baseado nisso, eu achei assim, uma das coisas que me chamou muita atenção é o fato do treino ele ter o mesmo formato, né? E isso dito lá, isso é falado lá do formato dos jogadores profissionais. Então, toda a concepção que o técnico do time profissional, que hoje é o Pep Guardiola, que é considerado o melhor técnico no mundo, toda a ideia de futebol que ele aplica no time profissional do Manchester City é, de uma certa forma, desmembrado, trazido para o Summer Camp. Como eu disse, num nível, né, inferior ali, principalmente na questão física, a carga física, mas o treino é separado em 3 pilares, né, que é o pilar tático, o pilar técnico e o pilar físico. Então os meninos eles vão aprender, obviamente, ali como se preparar para uma partida fisicamente, que tipo de alongamento faz, que tipo de aquecimento faz antes e depois do jogo, né? Porque não é só antes do jogo que você tem que se aquecer. Depois do jogo também você tem que se aquecer, você tem que alongar para na próxima partida você estar bem. Então tem uma série de coisas que eles aprendem e utilizam, né? E praticam. Tem a parte técnica, que eu acho que é uma parte assim... eu sou goleiro, então nós vamos treinar você em saída de bola, nós vamos treinar você em reposição de bola. Isso são... Quem gosta de futebol sabe o que eu estou falando. Então, entra realmente nessa profundidade mesmo do treinamento. Individual. E a parte tática, que eu achei a mais incrível de todas, os meninos e as meninas, eles aprendem como jogar da maneira que o Manchester City joga. Então, saída de bola, triangulação, jogada entre linhas, enfim... Toda a parte tática que acontece no time profissional, eles, de uma certa forma, eles têm eles praticam isso ali. Então, tanto em 2022 quanto em 2023, os meninos alguns meninos que já jogam ou jogaram em times profissionais aqui no Brasil, eles chegavam para mim e falavam, nossa, eu estou aprendendo tanta coisa. Que bacana. Tanta coisa, né? no esporte, no futebol, né? Em questão de tática, em questão de técnica, e vou levar isso, né? Porque alguns que querem ser jogador de futebol, outros querem só aprender. Então é um programa assim que para você que gosta de futebol, que quer conhecer futebol, que gosta de jogar futebol, que quer aprender,
É um programa, assim, extremamente Sensacional, maravilhoso. gente, eu tô achando incrível. Infelizmente, estamos aqui partindo para a reta final, mas eu queria aí dar a oportunidade para a Cris fazer um convite para quem está nos assistindo, né, a participar dos programas de esportes, aí quanto tempo antes, né, esses pais podem começar a procurar para inscrever, né, seus filhos para esse tipo de programa. Então, faço o convite aí para... Agora, o de julho já não dá mais tempo, infelizmente, mas temos janeiro do ano que vem, julho do ano que vem, temos programas aí de férias, então convida o pessoal aí a participar. Obrigada, Gê. Infelizmente, para esse ano não dá mais. A gente até quero lembrar uma coisinha, né? O primeiro ano que a gente embarcou esse grupo foram 8 estudantes, a gente tinha nenhum time de futebol, né, Fih? Foram 8 estudantes lá em 2022. Hoje a gente está com quase 60, então a gente tem quase 6 times. Quase 6 times de futebol. Para vocês verem a evolução, é uma coisa muito bacana. Então, para esse ano, infelizmente, não dá mais para matricular, mas... Quem quiser aplicar, garantir a sua vaguinha já para julho de 2025, a gente já consegue fazer matrícula. E assim, esse foi o foco de hoje, né? O programa do Manchester foi o foco de hoje, mas a gente tem, como eu falei antes, diversos outros programas para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Irlanda. E daí os programas podem ser em grupos, podem ser individuais, tem para todos os públicos, para todos os gostos, para todas... para todo momento de vida, né? Para tudo. Eu sou muito grata de trabalhar com o produto que eu trabalho. Eu acho que é uma coisa muito... É uma responsabilidade enorme a gente tá participando da vida do adolescente num momento em que ele está se abrindo para o mundo. O adolescente é uma esponjinha, né? Ele vai absorvendo tudo aquilo. Então, que bom. Nós somos privilegiados de colocar tanta coisa boa aí no caminho, na vida, na personalidade desses adolescentes. Legal. Gente, muito obrigada. Bate-papo interessantíssimo, né? Então, o programa de férias a gente pode explorar aí muitas possibilidades. A gente quer ouvir mais de você, viu, Cris? Foi muito bom ter você aqui. Fih já é da casa, né? E muito bom ouvi-lo agora nesse lado como líder do programa também. E acompanhe, só antes de você terminar, acompanhe nas redes sociais do Experimento. Boa. Porque esse mês de julho nós estamos aí colocando vídeos, fotos de todos os grupos da Experimento aí, de todos os lugares, inclusive do Manchester, né? Então, fiquem ligados para vocês acompanharem aí a saga dos nossos estudantes. Isso aí, gente. Fiquem ligados, acompanhem esse conteúdo e por isso que eu sempre reforço, né? Vai nos seguindo aí nas redes sociais, no Instagram, aqui no nosso canal do YouTube, Spotify também você pode ouvir aqui o nosso Expert Talks. Agradecer vocês que ficaram aqui nos acompanhando. Deixe aí seus comentários, dúvidas sobre o programa de férias e até mais. Expert Talks. Expert Talks.